E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje vamos analisar dessas 6 empresas que foram grandes destaques positivos e negativos nessa penúltima semana completa de setembro, quais realmente valem a pena e quais a gente tem que ficar de fora. Mais uma vez destacando, tudo que eu falo aqui é minha análise, é minha visão pessoal e você não deve investir unicamente por uma visão de um influenciador, de um assessor, de um gerente de banco. Tudo que eu falo aqui é realmente só minha opinião e para te dar um norte. Você concordando comigo, ótimo, você discordando também, comenta aqui embaixo já se você tem alguma dessas empresas, se você está investindo nelas ou até mesmo se você está só estudando e acompanhando para entender um pouco de cenário. Então deixe seu like, comente aqui embaixo, caso você não seja inscrito, se inscreva e vamos direto para o vídeo. Recapitulando alguns pontos aqui desse cenário atual no Brasil. Nosso Ibovespa está entregando mais de 21,4% no ano, dando aula para o CDI, inflação, dólar, qualquer coisa que você colocar, o Ibovespa está dando uma aula. Mas é aquilo, será que é um cenário positivo? Será que é um cenário negativo? Será que é oportunidade? Ontem eu postei um vídeo falando disso, então caso você queira entender qual é a minha visão, falando de múltiplo, falando realmente de cenário para o curto, médio prazo, sobretudo, volta no vídeo de ontem, parando aqui, terminando aqui esse vídeo, e veja se você concorda comigo. E agora vamos falar propriamente das ações que eu estou trazendo no vídeo de hoje. 3 delas se destacam positivamente nesse finalzinho de setembro, como as maiores altas dessa semana. Magazine Luiza subindo mais de 12%, quase que 13% nessa semana de setembro. Natura subindo mais de 12,5%, Eletrobras subindo mais de 9%, fechando acima de R$ 50. E no outro extremo, as 3 que decepcionaram nessa última semana, Marfrig caindo quase que 14%, BRF caindo quase que 10% e Braskem caindo quase que 5%. E reforçando esse ponto, investidores, para quem não sabe, no dia 23 de setembro de 2025, ou seja, já na segunda-feira, basicamente as ações da BRF não serão mais negociadas na bolsa. A negociação passará por um novo ticker que vai ser o MBRF3, a fusão da Marfrig M com BRF, enfim, 3, que representa a fusão dessas duas empresas. E é engraçado ver como o mercado responde a notícias como essas, né, investidores? Quando eu comentei algumas semanas atrás sobre essa fusão, as ações dispararam, outro dia caiu, e a semana foi a mesma coisa. As ações da Marfrig BRF dispararam na bolsa há 3 dias atrás, e às 6 horas, basicamente no fechamento de sexta, Marfrig BRF derretem na bolsa antes da unificação do ticker. Então vamos começar falando da Marfrig, investidores. Nessa última semana caiu um pouco mais de 4%, ainda assim quando a gente pega no ano subindo mais de 29%, e obviamente a gente pegando esse último cenário de um ano, mas vamos abrir um pouco mais o leque, 5 anos, desde esse fundo aqui de basicamente próximo de 6, 6,50, já vem subindo quase que 300% investidores. Então vocês veem como realmente um anúncio de fusão realmente muda o cenário para a Marfrig, que antes da fusão estava sendo cotada aqui próximo dos 13 e já vem subindo quase que 60%. Falando um pouco de múltiplo da empresa, tá, investidores? Como eu bem ressaltei, os últimos 12 meses subindo mais de 80%, um PL aparentemente muito atrativo de 6,83, um P sobre VP também de 6,83 e um dividendo yield, e aqui cuidado, tá, de mais de 21%. Cuidado com o que vocês olham aqui, tá, investidores? Porque como esse dividendo é com base nos últimos 12 meses, e o último pagamento da Marfrig foi, pelo menos o último relevante, foi lá atrás, ou seja, próximo desses fundos aqui, e isso pode enganar muito, tá? Então cuidado com isso. Lembrando tudo que eu vou falar aqui da Marfrig, a gente vai entender um pouco do cenário da BRF, mas muita coisa vai se encaixar também, tá, investidores? Ainda assim, nos últimos 10 anos, considerando rentabilidade real, mais de 200%, tá? Obviamente aqui ele considera a inflação do período, se não mais de 450%. Foi um ótimo investimento, tá? Sendo bem franco. Mas o que a gente olha aqui e o que preocupa o mercado nessa fusão, investidores, é isso daqui, ó. A dívida da empresa. É uma dívida elevada, sobretudo nesse cenário alto de juros no Brasil. Então é um ponto para a gente estar muito atento sempre. E um fato inerente do setor é a questão da margem líquida. Eu, particularmente, já adiantando, eu não gosto do setor de frigoríficos, que é o setor que se encontra Marfrig e BRF. Eu prefiro ficar longe, até porque é um setor muito volátil, um setor muito difícil de prever, depende muito de outros cenários, como o cenário externo, o cenário comprador, né, de China, Estados Unidos. Qualquer lei sanitária pode acabar afetando esse setor em um curto, médio prazo, então eu acabo ficando longe, sobretudo quando a gente olha para uma margem líquida muito perigosa para a gente estar trabalhando e um cenário atual de empresa alavancada.
Olhando no próprio aspecto dividendo, não é uma empresa que paga dividendo recorrente, mais uma vez, cuidado para não se enganarem com o dividendo médio de 11%. Nesses cenários, pagam um bom dividendo de quase 20%, obviamente é cotações muito baixas, mas mais uma vez, cuidado, tá, investidores? Não se iludam com isso, não invistam pensando em dividendos. Aqui a gente vai olhar para uma empresa em um setor muito complicado, mas que realmente quem conseguiu investir, conseguiu pegar esses cenários positivos, sim conseguiu fazer dinheiro. Outro ponto que é muito interessante a gente observar é a questão de onde vem a receita principal da Marfrig, onde que a gente tem os Estados Unidos com quase que 50% de todo o resultado, ou seja, tudo que acontece nos Estados Unidos afeta sim a operação da Marfrig. O Brasil, quase que 25%, a Europa e demais também próximo disso. Outro ponto importante, investidor, para a gente observar é a questão da receita e o lucro líquido. A gente pode observar que a receita vem crescendo nos últimos anos, em contrapartida do lucro, que tiveram anos como 2023 que apresentou prejuízo, tá? Então, muito cuidado com esse cenário aqui, tá, investidores? Não é uma empresa fácil, não é uma empresa que a gente pode entender que realmente é só investir, deixar o dinheiro lá e esquecer. Não é isso. Mas, mais uma vez, tudo tem um preço, tudo tem uma oportunidade, mas você tem que estar ciente dos riscos. Logo em sequência, vamos falar de BRF. Essa semana caiu um pouco menos que a Marfrig, quase que fechou no 1% de queda, mas ainda assim 0,73%. Quando a gente vê o cenário do ano, contraponto da Marfrig caindo mais de 23%, é um cenário muito delicado, como eu disse. E mais uma vez, ainda assim, desde o fundo aqui já vem caindo, entregando quase que 200% de resultado para o investidor. Obviamente a gente traz esse cenário aqui, mas dificilmente o investidor pegou aqui no low do low do low. Agora observando o múltiplo da BRF. Em contrapartida do que a gente observou da Marfrig, a BRF vem caindo mais de 22% no ano, ainda assim um PL aparentemente atrativo, abaixo das 10 vezes, 12 vezes, eu considero o PL minimamente atrativo para a gente estar observando, um P sobre VP abaixo de 2 vezes e mais uma vez um dividendo yield que engana acima, quase que nos 13%. Em contrafluxo da Marfrig, a gente pode observar que enquanto a Marfrig nos últimos 10 anos entregou minimamente um resultado positivo, a BRF não foi esse o cenário. Muito pelo contrário. Quem investiu na BRF há 10 anos atrás vem perdendo dinheiro. A única pessoa que realmente ganhou dinheiro nesses últimos investimentos com a BRF foi quem conseguiu investir há 2 anos atrás, que basicamente dobrou seu capital. Mais uma vez, em contraponto à Marfrig, a BRF não tem uma dívida muito alavancada, isso é um ponto muito positivo. Ainda assim, por mais que tenha uma margem líquida melhor que a Marfrig, ainda assim é uma margem apertada. Sobretudo quando a gente olha o histórico, tá, investidores? Como eu falei, o setor é muito difícil. Você pode observar aqui que nos últimos 10 anos, a BRF no melhor dos momentos teve quase 10% de margem. E esse 5,5% que ele vem apresentando agora já é basicamente um dos melhores momentos nos últimos 10 anos. Muitas vezes trabalha com margem negativa, como eu falei. O setor é muito difícil. Eu acompanho de longe porque eu gosto muito de mercado, obviamente tudo tem um preço. Se você conseguir comprar algo bom por um preço ótimo, pô, esse é o melhor dos caminhos. Mas até as coisas ruins e que realmente não vai, muitas vezes não vai fazer sentido investir, se tiverem muito de escanteio, muito jogado de lado, tudo tem um preço. Mas é aquilo, a gente pega uma média da empresa de margem líquida de quase 1%, enquanto que o do setor é um pouco acima de 4,2%. Então não se iludam aqui com a questão de crescimento de lucro, com a margem, com baixo endividamento. É um setor muito complicado. Mesma coisa que a Marfrig, investidores. Nos últimos 5 anos pagou quase nada em dividendo. E não é uma empresa que paga dividendo recorrente. Ó, ficou aqui pagar dividendo algum. Então, mais uma vez, caso você busque dividendos, esse não é o case para você. E diferente da Marfrig, hoje grande parte da operação está no Brasil, enquanto que a Marfrig tinha cerca de 25%. Hoje quase que 50% está no Brasil da operação da BRF e o resto está dividido em outros países ao redor do globo. Mais uma vez falando do setor, tá, investidores? Vocês podem observar que diversos anos, nos últimos 10, a Marfrig, a BRF, assim como a Marfrig, apresentou prejuízo, tá? Então, muito cuidado ao investir nesse setor. Fechando o pódio da vergonha dessa semana, investidores, vamos falar aqui da Braskem. A Braskem caindo mais de quase que 5% na semana, como a gente pode observar aqui, 4,71%. Ainda assim, vamos olhar aqui no ano. No ano caindo quase que 29% basicamente. Os últimos 5 anos, desde a máxima aqui, já teve quase que 90% de perda de valor, tá?
Eventualmente tem alguma notícia que vincula que a Braskem vai ser comprada por fulano, por cicrano. Isso acaba fazendo esses picos aqui, que a empresa sai de um valor abaixo e acaba disparando 40%, 50%, que é esse momento que realmente quem é sardinha, né, como o mercado fala, acaba perdendo dinheiro porque você compra achando que vai ter algum investidor adquirindo a empresa e você perde dinheiro. Então muito cuidado. Eu falo por mim que quando eu comecei a investir em meados de 21, muita gente falava da Braskem, eu olhava para a Braskem próximo desses preços de 28, 29 e quase me frustrei. Graças a estudo e tudo, acabei não entrando na empresa e não me arrependo. Olhando agora para múltiplos investidores. Nos últimos 12 meses caindo mais de 55%, um PL negativo, porque não vem apresentando lucro, muito pelo contrário, vem apresentando prejuízo. O P sobre VP negativo, o que realmente é uma bagunça. Imagina que o preço do que ela tem de patrimônio está abaixo do que ela vem sendo negociada, não paga dividendo, olhando só para a múltipla, uma das piores empresas da bolsa, olhando para a própria gestão, também uma das piores gestões da bolsa. A grande verdade é que a Braskem é uma grande bagunça. E mesma coisa, quem investiu nos últimos anos não ganhou nada, só perdeu dinheiro com a Braskem. Esse é o típico case de investimentos que você não deve fazer, tá, investidores? Por mais que eventualmente você vai ver vídeo no YouTube, alguém falando alguma coisa, observe o longo, médio e curto prazo. Tomar ganha dinheiro com a empresa. Ah, mas eu comprei por X e vendi por 2x. Beleza, ótimo, mas essa não é a narrativa, tá? Você tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala de efeito framing, não é pegar uma janela, um momento específico, um investidor específico, uma estratégia específica que deu certo. Para a grande maioria esmagadora, não deu certo investir na Braskem. E olhando para mais múltiplos, a mesma coisa, margem líquida negativa, dívida líquida sobre EBITDA de mais de 10 vezes, não tem nada que se salve na empresa. Não é um case de pagamento de dividendo atual de zero, dos últimos 5 anos nada, não é uma empresa que recorrentemente paga dividendos. Assim como as anteriores, mas em um cenário ainda pior, diversos anos apresenta prejuízos, alguns prejuízos próximos da casa dos 15, 20 bilhões. E como eu comentei, nos últimos 12 meses apresentando prejuízo também, por isso o PL negativo. E só para concluir sobre o Braskem, investidores, não é uma empresa que eu vou investir, assim, o único cenário que realmente pode mudar para a Braskem, como já se fala há mais de 3, 4, 5 anos, é realmente chegando algum outro investidor e adquirindo por completo a empresa para mudar a gestão, mudar tudo que está ali dentro para realmente conseguir criar uma empresa do zero. Dando sequência, vamos falar agora das 3 que realmente se destacaram positivamente na semana. Primeira de todas, Natura, queridinha de diversos fundos de investimento da nossa bolsa. Como eu havia comentado inicialmente, embora a Natura sim tenha tido uma ótima semana, olhando para múltiplo, não é bem assim, tá, investidores? Observando um PL negativo, obviamente mais uma vez, porque não vem apresentando lucro, nos últimos 12 meses caindo mais de 27%, P sobre VP ali próximo de 1,5 vezes e não paga um dividendo. Por mais que nesses 30 dias tenha se valorizado, quando a gente observa um horizonte mais longo, por exemplo 5 anos, a gente pode observar que realmente a Natura vem só caindo. Abrindo ainda mais esse horizonte, a gente percebe que chegou um momento sim que a Natura entregou um bom resultado aqui nos anos de 19, 20, 21, mas de lá para cá só foi regresso. Então por isso que muitos fundos hoje, alguns já desistiram da tese, saíram da posição, e outros que ainda têm posição na carteira e já a gente vai falar disso. Mas de maneira geral, nos últimos 10 anos, não foi um bom investimento investir na Natura, nem nos últimos 5, nem nos 2, enfim. Então cuidado com essas narrativas. Olhando para múltiplo, não é uma empresa endividada, nem um pouco, entretanto a gente vai bater naquilo que a gente falou nas anteriores também, margem líquida negativa. Querendo ou não, é uma empresa que está muito ligada ao setor varejista e, como a gente bem sabe, é um setor que pena no nosso país e vem penando nos últimos 2, 3 anos, e a Natura é um reflexo disso. Como havia comentado, não é uma empresa pagadora de dividendo, então não invista nela pensando nisso. Esse é o primeiro ponto que todo mundo tem que ter em mente, investidores. Hoje, basicamente 40% da receita da Natura está atrelada ao Brasil, mas sim, ela tem uma diversificação de receita em outros países também. Agora, quando a gente olha para a posição acionária, a gente tem os acionistas controladores aqui em cima, que são esses principais, mas a gente também tem aqui já aparecendo alguns outros fundos de investimento, com destaque para Dynamo, tá? A gente consegue observar, e eu trouxe aqui, a posição de 6 meses atrás do Dynamo Cougar. A gente pode observar que a Natura está assim na carteira e hoje representa basicamente quase que 11% da posição do fundo. Assim como havia comentado os anteriores investidores. Uma empresa que sim, vem apresentando prejuízo nos últimos anos, isso é inegável.
2024, 2022, 2020 também. E que de maneira geral, tá? Na minha visão, é uma empresa assim, ela é líder de mercado, ela tem uma representação gigantesca. Diferente das outras, eu entendo que que em um curto, médio, até mesmo longo prazo, ela consegue sim entregar um bom resultado, só que o horizonte ainda é muito duvidoso, tá? É uma empresa que tem que ter sim um processo de reorganização interna e entender realmente qual rumo ela quer seguir. A Natura é gigantesca, todo mundo conhece, mas tem um problema não só do cenário Brasil, como também o próprio cenário que ela está inserido no micro ali do varejo. Só concluindo, eu hoje não tenho e também não busco ter Natura no meu portfólio. Agora vamos falar de uma das queridinhas da bolsa nesse último ano. Nesse ano, especificamente 2025, as ações da Eletrobras subiram quase que 50% até agora. Mesmo pegando os últimos 5 anos, já passou aqui da máxima histórica e essa semana bateu os R$ 50. Diferente de algumas das outras que a gente falou anteriormente, olhando para múltiplo, realmente é uma empresa que acaba se destacando e aparentemente é um bom sinal sim, tá? Vem pagando dividendo de aproximadamente 7%, mas esse não vai ser o foco, até porque, mais uma vez, o dividendo vai olhar o pagamento dos últimos 12 meses. E há 12 meses atrás, as ações estavam muito mais descontadas. Um PL que não está descontado, isso é inegável, de quase que 20 vezes, e ainda assim, nos últimos 12 meses subiu quase que 40%, e mesmo sendo basicamente uma estatal que foi privatizada, mas enfim, o Estado ainda é o maior acionista da Eletrobras, ainda tem aquele desconto natural, mas está abaixo daquelas uma vez preço sobre valor patrimonial. Nos últimos 10 anos, quem investiu em Eletrobras ganhou muito dinheiro. Os últimos 5 também foi um bom investimento, diga-se de passagem. Os últimos 2 também. Então, de maneira geral, foi sim um bom investimento. E é aquilo, será que daqui para frente vai ser também? Olhando para múltiplo, uma empresa com a dívida bem controlada. Aí olhando para a margem aqui também muito tranquila. A gente já comentou do PL, mas naturalmente na tendência de crescimento de lucro e reorganização da casa, a perspectiva é que sim seja uma empresa descontada. É uma empresa que nos últimos anos, mesmo pagando pouco, ela tem já uma recorrência de dividendo, e é isso que a gente busca em empresas que tendem a pagar dividendos de maneira recorrente, que é esse histórico, e a Eletrobras vem construindo isso, aparentemente. 100% da receita da Eletrobras é advindo do Brasil, e quando a gente fala em elétrica, a gente tem que entender como é que está dividido. A gente tem geração, transmissão, enfim, hoje como é que está dividido a Eletrobras? Hoje cerca de 56% é advento de geração de energia, que também é um bom setor, mas o melhor é inegável da parte de transmissão, que a Eletrobras tem a outra parcela da sua receita advinda dela. Mais uma vez, diferente das últimas empresas que a gente comentou, nos últimos anos, sobretudo, excluindo 2017, 2015, obviamente, mas de 2018 para cá, por mais que tenha tido queda em determinado momento, só apresentou lucro. De maneira geral, tá, investidores? Eu entendo que a Eletrobras sim é uma empresa que vale a pena você estudar, você acompanhar. Obviamente, a única ressalva que eu faço é a questão da interferência estatal, né, do governo em uma estatal, que por mais que ela tenha sido privatizada, desde o do governo atual que assume o poder, tem se ventilado a possibilidade de uma reestatização, o que já foi descartado, até por isso as cotações da empresa já vêm disparando. Eu acho que na minha visão, obviamente, é uma boa empresa, é líder no setor, um setor perene, um setor gigantesco e tem tudo para realmente ser uma ótima posição. Na minha visão hoje, eu não tenho a Eletrobras, eu tenho outras em carteira porque eu gosto do feijão com arroz bem feito. Eu acho que a Eletrobras tem um potencial muito maior do que essa que, por exemplo, eu tenho na carteira hoje, só que tem um risco embutido ali e uma valorização que vem apresentada nas suas máximas históricas, tudo isso, e que eu não busco estar aplicado, investido na empresa hoje, mas sem dúvida ela sempre está no meu radar. E agora vamos falar da queridinha de muitos, sobretudo há 3, 4 anos atrás, e que nessa última semana subiu quase que 11%. No ano, as ações da Magazine Luiza, Magalu 3, Maglu, enfim, está subindo mais de 72%. Excelente, mas quando a gente olha nos últimos 5 anos, ela vem caindo quase que 95%. Obviamente, teve um grupamento aqui das ações, então cuidado e, sobretudo, cuidado com as narrativas, tá, investidores? Quando a gente olha determinados cenários, ela disparou, ela dobrou de preço, mas caso você tivesse investido aqui em outros momentos, e sendo bem honesto, tá? A probabilidade de você realmente conseguir reverter esse prejuízo é quase que zero, tá? Então, não, caso você tenha ação desde lá de trás, cuidado com as narrativas, cuidado com o viés de ancoragem, cuidado com todos esses pontos, cuidado com o viés de aversão à perda. Tenham isso em mente e tentem abstrair todos esses pontos. Olhando para hoje, a situação da Magazine Luiza, nos últimos 12 meses subindo quase que 11%, como a gente consegue observar aqui, um PL aparentemente esticado de 21 vezes, mas é natural de empresas de crescimento, um P sobre VP de 0,74, lembrando que a Magazine Luiza é uma empresa privada, então via de regra, isso é um indicativo de desconto ou de preocupação.
Dividendo yield, por mais que não seja uma empresa que pague dividendo, ainda assim nos últimos 12 meses pagou quase que 3%. Empresa muito volátil. Nos últimos 10 anos, quem investiu em Magazine Luiza sim ganhou dinheiro, mas em contrapartida, quem investiu nos últimos 5, nos últimos 2, no último 1 ano, vem perdendo dinheiro, tá? Aqui, o último ano, eu falo sobretudo em rentabilidade real, que perdeu para a inflação. Então, cuidado. Não é só porque a empresa nos últimos 20 anos triplicou, quintuplicou de tamanho. Beleza, mas o ponto principal é o quê? Pô, e quais são as janelas? É aquilo, se você pegar o fundo de uma empresa ou no momento que a empresa não era nada e trazer para o momento de hoje, ótimo. Mas os últimos 2, 3, 5 anos? Lembrando que poucos investidores têm Magazine Luiza há 10 anos na carteira, tá? Então cuidado com as narrativas e cuidado também com o efeito framing, que é você realmente só analisar uma janela e esquecer as demais. Olhando para outros múltiplos da empresa, é natural do setor de varejo, sobretudo esse varejo mais direto com o comprador final. Tem uma margem líquida bem reduzida, então já adiantando, é por isso que eu nem gosto de olhar para o setor. Ah, Bruno, mas eu ganhei dinheiro com o Magazine Luiza, ótimo, sua estratégia, cada um tem seu perfil, cada um tem seus objetivos. Eu não invisto em Magalu, não vou investir em Magalu, a menos que realmente tenha uma mudança inacreditável no setor, na filosofia da empresa. Enfim, eu hoje não olho para Magalu. Hoje, diferente de Via Varejo, por exemplo, que é um par dela dentro do setor, ela tem uma dívida relativamente bem controlada. O principal ponto é realmente o setor varejista no país, que é muito difícil uma empresa que trabalha com margem quase que, em alguns momentos, margem negativa também, que ela consiga rentabilizar com a Selic de 15, 12, enfim. Tanto que o melhor momento da Magazine Luiza, Via Varejo, foi aquele momento que a gente teve os juros abaixo de 5, abaixo de 4, abaixo de 6%. Mas é aquilo, uma empresa que entrega um ROI de 3,48 com a Selic de 15, não faz sentido você investir nela. Como eu comentei, não é uma empresa que paga dividendo, pagou ali quase que 8% em 2015, que foi basicamente os tempos dourados, né, quase da empresa. De lá para cá nada de nada, e atualmente pagou uma querelinha, mas nos últimos 5 anos média de 0, 0 nada, tá, investidores? 100% da receita da Magazine Luiza é advinda do Brasil, sendo quase que 90% do varejo propriamente dito, e operações financeiras que são meios de pagamento, enfim, que indiretamente estão sim ligadas à operação de varejo. Aqui temos a posição acionária da Magalu, a gente tem grandes players aqui que realmente têm posição gigantesca na empresa, como o Banco BTG Pactual, que detém quase que 6% das ações ordinárias, a Alaska também, investimentos, que você tem os fundos de ações da Alaska, enfim, detendo um pouco mais de 5% também. Enfim, aí tem que ficar ciente do risco e de que realmente também tem players grandes aqui dentro, mas é aquilo. Caso a Magazine eventualmente venha quebrar qualquer tipo, é que, sobretudo para o BTG, é uma parcela que é quase nada do patrimônio, dos investimentos totais do banco. Então, cuidado aqui para você não se confundir com achando que faz sentido você ter uma parcela significativa das suas ações em Magazine. E aqui é o retrato do que eu comentei. Uma receita líquida que nos últimos 10 anos vem crescendo exponencialmente, já quase batendo a casa dos 40 bi. Ainda assim, um lucro líquido que é quase nada em alguns anos, sobretudo nesses anos mais recentes. Prejuízo 2022 e 2023, sobretudo pelo setor e o cenário interno aqui do Brasil. Então, sendo bem direto, investidores, Magazine Luiza, eu acho que sim que pode ter o potencial aqui, sobretudo com a economia voltando a ficar aquecida, mas em contrapartida é uma empresa que, caso você já tenha perdido muito dinheiro com ela, não tem muito o que fazer, tá? Sendo bem franco com vocês. Ainda assim, é uma empresa que está organizada, não é uma empresa que está endividada como Via, não é uma empresa que está em vias de quebrar, nem nada do tipo, mas é aquilo, você tem que ter paciência, tem que entender a volatilidade do setor. Eu hoje não tenho Magazine Luiza em carteira, eu vejo outras empresas mais tranquilas, mais redondas, que faz sentido investir, que podem sim também se beneficiar de um setor com juros mais baixos, como é o caso de Simpar, de maneira geral, empresa alavancada, enfim. Esse acaba sendo o meu pé em risco no setor, nesses setores que vem sofrendo nos últimos 2, 3 anos. Então, particularmente, eu não hoje invisto em Magalu, mas acompanho sobretudo porque eu sei que é uma queridinha do mercado. Em resumo, foi isso, investidores, pelo vídeo de hoje. Um vídeo um pouco mais longo, mas falando, entrando em múltiplo, discutindo e abordando cada uma dessas empresas, desde o quadro acionário, origem de receita e a minha opinião pessoal também. Mas só reforçando mais uma vez aqui, dessas empresas hoje eu não tenho nenhuma, mas sem dúvida, na minha visão, aqui eu ficaria mais longe, inquestionavelmente, a Braskem,
BRF, Marfrig, eu particularmente não gosto do setor. Todas essas outras três, Eletrobras sem dúvida é a melhor das seis, olhando em perenidade do setor, resultado, múltiplo, Eletrobras sem dúvida é a melhor delas, mas eu acredito sim que, sobretudo Natura e Magalu, podem sim entregar um resultado se conseguirem destravar determinadas alavancas, tanto macro, né, eu digo, de Brasil, como também dentro da empresa, né, que seria o micro. Mais uma vez, caso você tenha gostado desse tipo de vídeo, queira outros falando de outras empresas, comenta aqui embaixo, me siga, né, se inscreva aqui para continuar recebendo esse vídeo, deixa o like e até a próxima.